Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o assunto vai ser quantas vezes treinar por semana, né? Treina pouco, treina muito, qual a influência que isso vai gerar na sua performance? É realmente necessário se preocupar em treinar muitas vezes? Se você treinar poucas vezes, vai conseguir desempenhar bem nas provas, nos treinos? Enfim, hoje o nosso assunto é quantas vezes treinar por semana, beleza? E obviamente, como vocês já sabem, aqui não é só trazer uma dica, né? Não vou trazer uma dica simples de como organizar sua semana de treino. A minha intenção é realmente trazer um conhecimento aqui que vai fazer com que você analise como proceder com o seu treinamento, beleza? Agora eu já vou dizer o seguinte, reza a lenda de que para se ter performance precisa ter muito tempo de selim, só vai performar quem treina muitas vezes por semana e também não é tão assim, tá? Então vamos lá, eu vou trazer uma série de conhecimentos aqui para vocês entenderem. Para começo de conversa, o mais importante, independente de quantas vezes você treina por semana, o controle de intensidade dos treinos é quem manda. Tá? O controle de intensidade dos treinos e a carga de treino é quem manda. Então o que acontece? Se você treinar 3 vezes por semana, a sua carga é importante. Se você treina 6 vezes por semana, a sua carga será importante. E quando eu falo de carga, eu vou fazer uma live daqui uns dias falando só de carga de treino. Mas quando a gente fala de carga de treino, é a soma do volume mais a intensidade. O volume, o tempo que você passa em cima da bike, somado à intensidade. Porque de repente você pode fazer 3 treinos na semana e ter uma carga de treino. E você pode fazer 6 vezes na semana e ter a mesma carga de treino. Por quê? Porque a sua intensidade nos 3 dias foi equivalente à intensidade de todos os outros dias. E é isso que vai acontecer, tá bom? Então, o primeiro ponto importante, vai pensar em quantas vezes treinar por semana? Pensa primeiro no seu controle de intensidade, tá legal? Não vai adiantar você treinar muitas vezes e todos os dias serem fortes, beleza? Então, primeira coisa, vai treinar quantos dias na semana? Primeira pergunta é essa, quantos dias na semana você fará de treinos intensos? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. Se eu treino 3 vezes na semana, as 3 vezes na semana precisam ser intensos? Ou então, se eu treino 6 vezes na semana, eu consigo fazer 6 treinos intensos? Essa é a pergunta. Então, e eu já digo raramente, muito raramente, mas tem que ser de um nível muito alto, que não é o caso normalmente das pessoas que me assistem, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Não é o caso de vocês. Geralmente vocês não conseguem suportar, e eu também não consigo, suportar uma carga de 5 ou mais treinos intensos na semana. E aí quando a gente pensa assim, quantas vezes treinar na semana, tá ligado à sua carga de treino, mas também está ligado ao seu tempo de recuperação. Quanto tempo você leva para se recuperar depois de um treino intenso? Legal? Então, se você demora 2 dias, se você demora 1 dia, vai ser o tempo que você vai demorar para conseguir fazer outro treino intenso. Então, vamos lá. Então, deixa eu construir o pensamento com vocês aqui. Você precisa ter na sua carga de treino, na sua jornada, treinos intensos, para você aguentar a tocada, para você evoluir, que todo mundo quer ficar forte. E você precisa ter os treinos moderados, que vai ter ali o seu ganho de resistência. A necessidade ou não do treino moderado vai depender da sua fase de treinamento. Legal? Não é todo mundo que vai se obrigar a todo momento a fazer o treino moderado. Tá legal? Então precisa haver um equilíbrio muito grande entre as intensidades do seu treino. Tá? Vamos pensar assim, um atleta que ele está em fase pré-competitiva, ali ele está há 1 semana, 2 semanas ali da sua prova-alvo. Não necessariamente ele vai precisar fazer treinos moderados se ele treina apenas 3 vezes por semana. Ele não vai ter esse espaço. Da mesma forma que a pessoa que treina 5 ou 6 vezes por semana, ele será obrigado a fazer os treinos moderados. Será obrigado. Né? Então, respondendo aqui, primeiro assim,
Marcos, quantas vezes eu preciso treinar por semana? Então, tira essa pergunta de lado, tá legal? E coloca assim um pensamento, pô, quantos treinos intensos eu vou fazer por semana? Aí pensa nisso primeiro. Pô, vou fazer um treino intenso, vou fazer um treino muito forte no sábado ou no domingo, um treino forte no fim de semana, aí vou fazer um treino forte na terça e vou fazer um treino forte, eu vou olhando para baixo que eu vou escrevendo aqui para auxiliar meu pensamento. Vou fazendo um treino forte na terça, outro treino forte na quinta. Então, eu configurei a minha semana com 3 treinos fortes, tá? Terça, quinta e sábado. Beleza. Não tenho mais disponibilidade para treinar, eu tenho apenas esses 3 dias. Tudo bem, você vai conseguir performar com esses 3 dias. Não, Marcos, eu tenho mais disponibilidade, eu consigo treinar mais 2 ou até 3 vezes aí. Eu consigo treinar no sábado, domingo, eu consigo treinar depois na quarta e na sexta. Então, beleza, esses outros treinos, se você tiver um tempo de recuperação um pouco mais demorado, obrigatoriamente esses treinos entre os fortes, né, entre os treinos intensos, serão treinos moderados. Serão treinos que a gente chama às vezes de Z2, treinos que aqui na assessoria a gente chama de treino de rodagem, treinos que você pode trabalhar cadência, você pode fazer trabalho técnico. Então vamos lá, pensou em quantas vezes treinar na semana? Pensa em quantos treinos intensos você vai fazer. Configurou a semana, tá beleza, tá certo? Aí lembra sempre, o volume e a intensidade e a carga de treino, eu vou fazer um treino, uma live falando só de volume, carga de treino e intensidade, tá? Vai depender muito do seu objetivo também. Meu objetivo é participar de provas ali de 50 km, provas de XCM. Preciso ter um volume de 300 km por semana? Não precisa. Você pode ter, se você tiver disponibilidade, mas não que seja necessário. Marcos, então se eu for participar de provas de XCM de 50 km, com 1.000, 1.500 de elevação, provas difíceis, eu consigo me virar se eu tiver uma carga de treino de 150 km? Consegue. Mas aí se eu for pensar em horas em cima da bike, eu consigo performar nessa prova tendo ali uma casa de 7 horas treinadas por semana? Consegue sim. Então, quando a gente vai pensar em o quanto treinar por semana, não necessariamente o volume precisa ser muito grande. Mas agora, Marcos, meu objetivo é fazer caminho da fé. Meu objetivo é fazer rota dos vulcões, pedais aí longos, né, desafios longos que vai ser várias etapas. Meu objetivo é fazer um Brasil Ride, né? Aí você é obrigado a ter volume de treino. Aí você é obrigado a passar mais tempo na bike, porque o seu objetivo demanda essa necessidade, tá legal? Então vamos lá. Quantas vezes você vai treinar por semana ou quanto tempo você vai passar em cima da bike? Vai estar ligado à intensidade que você coloca nos treinos e vai estar ligado também aos seus objetivos, beleza? Esse é um ponto importante. Agora eu queria levantar uma outra questão, né? Primeiro, a gente vai pensar na intensidade, aí depois um fator importante. O que nós fazemos no nosso treinamento, ele não pode ser esporádico. Faço aqui 2 semanas de uma forma e depois nunca mais continuo daquela forma. Faço 3 semanas, quase 5 vezes, né, 5 treinos, e aí depois não faço mais. Isso acaba dando errado, porque o que dá resultado no treinamento é manter ali, aquele método, aquela consistência e o seu corpo se adaptar àquilo. Então, seja lá quantas vezes você for treinar por semana, é importante que isso se repita. É importante que isso se repita ao longo de várias semanas. Então, se você vai treinar 3 vezes, é importante que você não precise fazer loucuras, né, para conseguir treinar essas 3 vezes. Se você, nossa, o meu amigo ele performa muito bem. E o meu amigo, para performar muito bem, ele treina 6 vezes por semana. Só que aí o seu amigo, ele entra no trabalho às 9, ele consegue acordar cedo e treinar. Você entra no trabalho às 6. É diferente, então você não vai conseguir fazer a mesma rotina que o seu amigo. Então você vai ter que encarar uma outra rotina. E por que eu estou falando essa questão? Que assim, o que nós fazemos a nível de treinamento deve ser repetido por várias e várias e várias semanas.
E não adianta você fazer loucura para encaixar uma rotina de treino, porque você não vai manter aquilo. Tá? Nada que não será mantido no treinamento vale a pena começar. Ah, vou tomar suplemento. Lá os meus suplementos que eu comprei, creatina, glutamina, whey protein, comprou um monte de coisa lá. Ficou R$ 300. Você vai conseguir manter os R$ 300 ao longo de meses, né? Pô, 5, 6, 7, 10 meses mantendo um gasto de R$ 300 com suplemento? Se você não vai conseguir, esquece, nem começa. Nem começa, porque você vai promover uma adaptação no seu corpo ali com o suplemento e depois ele vai sair fora. Então, no treinamento, só vale a pena começar algo que será mantido. E aí o que acontece? Se você, para manter 5 treinos, 6 treinos na semana, precisa acordar muito cedo, precisa dormir mal, e aí está afetando o seu sono, você não vai conseguir manter isso ao longo do tempo. Você não vai conseguir, eu vou dormir meia-noite, acordo às 5 horas da manhã e vou treinar. Eu consigo fazer isso 2, 3 vezes na semana, mas consigo fazer 5 vezes? Então, se a gente for pensar com inteligência, é muito melhor, se eu tenho que acordar de madrugada para treinar, né? Tô focadão, e acabo tendo que dormir pouco. Ao invés de tentar treinar 5 dias, segunda, quarta, quinta, sexta, ao invés de treinar todos esses dias, o que eu vou fazer? Eu vou treinar terça e quinta. Aí na terça e na quinta eu acabo dormindo mal, acabo dormindo pouco, só que nos outros dias da semana aí eu durmo o exato. Isso vai favorecer a minha recuperação. Então, quantas vezes a gente vai treinar depende da nossa recuperação. Então não façam loucura para querer encaixar um volume de treino que vocês não vão conseguir manter. Beleza? É melhor fazer 3 treinos na semana com segurança do que fazer loucuras para treinar 5 vezes e não conseguir manter aquilo. Aí se você faz loucuras para manter os 5 treinos na semana, vai acabar baixando a imunidade, vai ficar doente, vai ficar cansado, não recupera e não evolui. Aí não adiantou nada, né? Gastou equipamento, gastou energia e não teve evolução de performance, beleza? Aí uma outra coisa que às vezes vocês não se atentam, mas não pode desamparar a sua família para treinar. E por que eu estou falando isso aqui? Vamos imaginar um cenário, e eu tenho muitas pessoas assim que passam por nós, que na ânsia, no desejo de performar, de ficar forte, acaba treinando mais vezes do que a sua rotina permite, e aí também não consegue manter aquilo. Depois de 2 meses, precisa fazer um reajuste e aí tem quebra de ritmo, quebra de consistência. Então vamos imaginar que você acorda às 7 horas da manhã, não, 7 horas não, você acorda às 6 horas, vai trabalhar, chega às 7 horas do trabalho, chega do trabalho às 6 horas, aí você chega do trabalho às 6 horas, sai para treinar, fica 2 horas treinando e volta para casa às 8. Qual foi o momento que você ficou com a sua família, com seus filhos? Né? Aí você vai falar, depois das 8, não, depois das 8 você foi tomar banho, foi se alimentar e aí as crianças já estão dormindo, a esposa já fez tudo que tinha que fazer. Então, um cenário desse, a pessoa fica o dia inteiro fora de casa, presta atenção nisso aqui, a pessoa fica o dia inteiro fora de casa, quando chega em casa do trabalho a pessoa pega a bike e vai treinar, quando a pessoa acaba o treino ele vai tomar banho, vai se alimentar e aí acabou o dia. Quanto tempo esse atleta, esse homem ou essa mulher vai conseguir manter isso? Quanto tempo a família dele vai suportar essa ausência? É que nem eu falei antes, não adianta começar algo que não pode ser mantido. Você vai manter esse tempo de ausência em função do treino? Isso vai ser bom para sua família? Isso vai ser bom para a sua jornada de atleta? Não vai ser, então não adianta começar. Então, quando a gente vai decidir quantas vezes treinar por semana, nós vamos estar pensando na nossa carga de treino, nos treinos intensos que vamos fazer, mas nós precisamos pensar com muita calma, com muita serenidade sobre a nossa rotina. Se a gente não vai estar apertando demais a rotina para conseguir entregar os treinos, se a gente não vai ficar ausente de um lado importante que é a nossa família para conseguir entregar os treinos. Porque se você fizer isso, não vai conseguir perdurar no treinamento. É até legal porque
quando as pessoas vêm nos procurar aqui na assessoria para se tornar os nossos atletas, eu me preocupo antes de saber se a pessoa tem tempo para treinar, se a pessoa vai conseguir fazer tudo que a gente pede. E às vezes não consegue, e às vezes não dá. A pessoa fala assim para mim, pô, uma vez um rapaz está fazendo faculdade, acorda cedo para trabalhar, coisa e tal. Aí na hora que ele passou a minha rotina, eu falei, cara, você não consegue fazer o treino aqui na assessoria. Você não vai conseguir entregar, você não tem rotina, né? Não tem, no momento da sua vida não cabe o treino. Cabe a bike como diversão. Cabe a bike como válvula de escape da rotina. E às vezes é isso que a bike vai ser. Beleza? Então, já falamos da questão do controle semanal em relação à intensidade. Eu falei para vocês que não vale a pena fazer loucuras para encaixar mais treinos na semana. E agora é o seguinte, um fator mínimo. Desejo ter performance, desejo pedalar bem. O mínimo que você deve pedalar é 3 vezes na semana. Você falar para mim, Marcos, mas eu pedalo só 2. Tudo bem, você pedala 2, você vai estar forte, você vai estar condicionado, mas não vai chegar no seu auge. Tá? Não vai chegar no ponto em que seu corpo chegou num patamar muito bom. Tá? Então, no mínimo, 3 vezes por semana é o que precisa treinar. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Nessas 3 vezes por semana, você vai treinar de qualquer jeito? Não. Nessas 3 vezes na semana, você precisa fazer o que nós fazemos com os nossos atletas aqui na assessoria. Que é o quê? Precisa ter variação de treino. Precisa ter variação de treino nessas 3 vezes por semana. Se você sair 3 vezes na semana para fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, igualzinho, o resultado ele não vai ser tão bom. Então, primeiro ponto. Se treina somente 3 vezes por semana, os treinos precisam rigorosamente ser diferentes. Para quê? Lembra, eu fiz uma live semana passada, eu comentei sobre a questão da adaptação, que o nosso corpo se adapta aos estímulos. Então nós precisamos estar dando sempre estímulos diferentes para promover essa adaptação. Tá? E aí outro fator importante, treino apenas 3 vezes na semana. Obrigatoriamente eu devo ter um treino ritmado. E que nós entendemos por treino ritmado? Aquele treino que você não para, aquele treino que você vai do começo ao fim torqueando, vai do começo ao fim forte, é aquele treino que você vai chegar no final e vai querer ver uma boa média, né? É aquele treino que é quase um simulado de prova. Você precisa ter esse treino, porque esse treino vai garantir o ritmo, vai garantir que você consiga sustentar uma intensidade, vai garantir o autoconhecimento que você precisa para saber quais os pontos de quebra. Ele vai te dar uma resistência de longo prazo, né? Uma resistência de longo prazo é que eu digo, manter 2 horas em alta, 2 horas e meia em alta, que é o que vai acontecer numa prova, tá bom? E aí, o Z2, né? Se a gente pensar para quem treina 3 vezes por semana, até já comentei isso um pouco no começo da live, para quem treina 3 vezes por semana, treinos em Z2 podem ser dispensados dependendo da época. Marcos, mas eu sempre ouço falar que o treino Z2 ele é extremamente importante, que tem que fazer Z2 obrigatoriamente. Cara, o Z2 ele é muito importante sim. Ele nos dá ali uma resistência, nos dá uma capacidade oxidativa. É muita coisa importante com o treino Z2. Mas, para quem treina 3 vezes por semana, tem que se avaliar em qual momento esse Z2 está sendo executado. Porque às vezes não vai ser importante. Tá? Então por isso que, por exemplo, nós temos atletas muito fortes que treinam 3 vezes por semana. E em alguns momentos eles não estão fazendo Z2. É intervalado na terça, é intervalado na quinta, ritmado no sábado. E aí o que acontece? A magia, o segredo está em controlar esses intervalados para trabalhar a capacidade que a pessoa precisa desenvolver, né? O nosso ciclista precisa desenvolver, e aí no ritmado ele colhe os resultados. Tá? Então, trabalhar o Z2 vai depender da sua época para quem treina 3 vezes por semana. Agora, para quem treina 5 vezes na semana, cara, é um cenário lindo, né? Porque não só por conta de performance, porque nós gostamos de pedalar. Toda vez que a gente pedala, nós estamos tendo mais saúde. Toda vez que a gente pedala, nós estamos ali endorfinando o corpo, né? Uma carga de endorfina.
né? Um bem-estar muito grande. Então, parabéns para quem consegue treinar 3 vezes por semana. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas a minha base são os 3, né? Aí quando entra mais treinos eu coloco na casa do moderado. Então, para quem treina 5 vezes na semana, aí se torna obrigatório que exista ali no meio os treinos moderados. Aí sim, os treinos de Z2 serão extremamente... Tem que fazer o Z2. Por quê? Porque você não vai suportar 5 treinos fortes, né? Eu já falei isso no começo da live. Se você não suporta os 5 treinos fortes, o que você vai encaixar ali no meio? Trabalho de cadência, né? Um treino moderado, um trabalho mais técnico. Então você não vai fazer os 5 dias com intensidade. Em casos, olha só, já passaram muitos atletas conosco na assessoria. E são pouquíssimos os casos que a gente consegue jogar treinos intensos em dias seguidos por um longo período. Normalmente precisa ter os treinos de recuperação ali no meio. Tá? Então se você treina mais que 5 vezes, respeite o seu corpo. É um grande erro você pedalar muitas vezes e pedalar todas essas vezes em ritmo forte. De repente, o cara que pedala com um grupo, né? O cara pedala com um grupo olha a situação hipotética aqui. Pedala com um grupo na segunda, pedala com outro grupo na terça, depois volta com aquele grupo da segunda na quarta, aí na quinta é o grupo que era da terça, aí na sexta, sei lá. Mas enfim, aí cada dia o cara tá pedalando com um grupo. E todo dia esse grupo sai para pedalar forte, né? Porque eles estão alternados. E o cara que está pedalando todo dia, não. O cara que está pedalando todo dia, ele está pedalando todo dia e na intensidade do grupo. E a intensidade do grupo está forte. Qual é o destino desse cara? Ele vai entrar em overtraining, ele vai ficar sempre gripado, vai ficar com inflamação de garganta, porque a carga de treino está ficando muito grande. Então, quem tem disponibilidade de treino, controla e começa a descansar, tá? Começa a girar leve, beleza? Agora é o seguinte, o trabalho específico, né? Trabalho específico eu falo de cadência, trabalho específico eu falo de subida, trabalho específico eu falo de treino de tiro. Ele é necessário para todas as pessoas que desejam ter uma performance, tá? Todos têm que fazer. Marcos, mas eu não tenho assessoria ainda, né? Eu não contratei vocês da Águia. E aí eu desejo ter uma boa performance, só que eu não sei fazer trabalho específico. Eu já fiz lives sobre treino intervalado, tá? Lá no YouTube, né? Eu vou falar mais aqui para vocês nessas lives matinais que eu estou fazendo sobre treino intervalado, para que vocês aprendam a fazer o treino específicos. Porque uma outra configuração boa de semana, né? Que dependendo, né? Que é assim, ó, no treinamento, tudo depende do que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele ciclista naquele período. Em alguns momentos, vai ser muito bom 2 treinos intervalados e um treino ritmado no final de semana. Em outros momentos, pode encaixar apenas um treino intervalado, um treino de Z2 e outro treino ritmado. Então precisa ter por isso que na nossa assessoria o treinamento é totalmente individualizado, porque precisa entender exatamente o que está passando com aquele atleta naquele momento. E aí você que está me ouvindo aqui também vai avaliar. Se você não tiver muitos recursos para avaliar, pensa na sua recuperação. Tá? Se você treinou forte na terça, chega na quinta está cansado ainda, então você não suporta 2 treinos fortes. Na quinta você tem que girar leve. Tá? Na quinta você tem que fazer o moderado. Legal? E aí no final de semana você volta por ritmado. E aí uma mensagem principal aqui no final da live é: não se compare com os amiguinhos, tá? Não se preocupa com o que o amigo está fazendo. O que dá certo para o amigo não é o que vai dar certo para você. Se o amigo, né, se o parceiro está tendo resultado com 5 dias na semana, não necessariamente você precisa treinar 5 dias na semana para ter um resultado bom também. Tá legal? Encaixe a quantidade de treino de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você vai conseguir manter ao longo do tempo, que aí é sucesso, tá? Porque o segredo do ciclismo é fazer algo que você vai manter ao longo do tempo, tá legal? E não faça loucuras para poder encaixar mais treinos na semana, né? Não entra naquela vibe, naquela pira de que só vai performar quem treinar muitas vezes na semana.
E não cometa o erro de treinar todo dia forte. Se você treina várias vezes na semana, o seu corpo precisa de descanso. Eu já falei aqui algumas vezes da supercompensação que o nosso corpo faz com os treinos, beleza? Então acho que aqui deu para clarear bastante quantas vezes treinar por semana. E na verdade eu não falei quantas vezes você tem que treinar, eu falei como você precisa pensar nessa questão toda. E aliviei o coraçãozinho aí de quem treina 3 vezes por semana e fica preocupado em ser pouco, beleza? Então coloca nos comentários o que achou da live, se foi importante para vocês. Coloca na live também, nos comentários também quantas vezes vocês treinam por semana e como vocês dividem os seus treinos. É importante essas conversas para mim. Valeu? Um abraço, galera. Para quem passou por aqui no ao vivo, muito obrigado. Sempre é bacana, mas a gravação fica lá no YouTube, fica aqui no Instagram também, para vocês terem tempo de ver. Valeu! Valeu! Rejeitados do pedal sempre na ativa. Um abraço, turma. Agora vamos trabalhar, montar planilha, passar feedback e segue a vida. Valeu!